A deputada Bia Kicis é autora da PEC 135 de 2019, que institui a impressão do voto para a conferência do eleitor. A ideia dessa PEC é acoplar uma impressora à urna eletrônica, ou seja, o eleitor poderá ver seu voto se materializando em um meio físico, no caso, uma cédula de papel. Se o voto realmente estiver certo, o eleitor confirma e serão depositados tanto o voto impresso como o voto digital. Mas afinal de contas, esse projeto vai aperfeiçoar ou retroceder o nosso sistema de votação? Meu nome é Daniel Bispo e apresento o canal Visão Insubmissa, e neste vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para ter uma opinião bem embasada acerca da PEC do voto impresso. Para isso, temos que entender como é o atual sistema. A urna eletrônica foi desenvolvida por uma empresa brasileira, a Omnitec Serviços em Tecnologia e Marketing, entre 1995 e 1996, e aperfeiçoada em 1997 para o modelo que se tornou o padrão brasileiro até os dias de hoje. A fabricação das urnas eletrônicas de 1996 até o ano de 2002 ficou a cargo de uma empresa estadunidense, a Unisys Brasil, e de 1999 até 2018, as urnas usadas foram de fabricação da empresa também norte-americana Diebold. No entanto, a brasileira Positivo, que foi fundada pelo atual senador da República, Oriovistos Guimarães, venceu em 2020 uma licitação do TSE para começar a fabricação de novas urnas eletrônicas para as eleições de 2022. Dito isso, duas coisas devem ser chamadas a atenção aqui. A primeira é que soa, no mínimo estranho, um país do tamanho do Brasil confiar seu sistema de votação a empresas estrangeiras. E a segunda é saber que há um claro conflito de interesses entre a empresa nacional que ganhou a licitação para a fabricação das urnas e seu fundador, que atualmente tem um cargo no Senado Federal. Para entender melhor toda essa trama, vamos ao histórico do voto impresso. A primeira lei que dispunha sobre a impressão do voto foi apresentada pelo senador Roberto Requião em 1998 e nos anos seguintes o projeto foi sendo alterado até que foi sancionado em janeiro de 2002 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Pela lei sancionada, a impressão do voto seria realizada em todo o país no ano de 2004. No entanto, o TSE revogou a lei que garantia a impressão do voto nas próximas eleições. Porém, o assunto não morreu. Os debates continuaram e em 2009 o então presidente Lula sancionou uma reforma eleitoral, onde constava também a impressão do voto para as eleições de 2014. O projeto então foi novamente barrado pela Justiça. Depois de tudo isso, em 2015, mais um projeto sobre a impressão do voto foi apresentado pelo deputado Jair Bolsonaro. Projeto esse que foi aprovado por esmagadora maioria na Câmara Federal e contou com o apoio de todos os partidos, inclusive dos partidos de esquerda. Porém, de novo, o projeto foi barrado, desta vez por veto presidencial de Dilma Rousseff. Entendendo esse breve histórico, vamos esclarecer algumas dúvidas comuns sobre o voto impresso. Primeira dúvida: o eleitor poderá levar o voto para casa? A resposta é não. Pelo que está disposto na PEC apresentada por Bia Kicis, o eleitor não terá qualquer contato físico com seu voto após a impressão, pois este voto será depositado em uma urna física à parte, totalmente lacrada. Assim, já no encerramento do período de votação, há a possibilidade de auditar os votos e fazer sua verificação. Caso seja encontrada discrepância com o resultado eletrônico, os votos impressos deverão ser recontados, uma possibilidade que não existe no atual sistema de votação devido à inexistência física dos votos individuais. E isso nos leva a uma segunda dúvida. Com o voto impresso, teremos que esperar dias para saber o resultado da eleição, como é nos Estados Unidos? A resposta também é não. A urna eletrônica continuará existindo e tendo as mesmas funcionalidades que teve nas eleições passadas. A única diferença é que agora ela tem uma impressora acoplada para a impressão do voto. No entanto, isso não vai interferir na velocidade de apuração dos votos e vamos continuar a saber no mesmo dia da eleição quem ganhou o pleito. O voto eletrônico é seguro? Para muitos é sim, inclusive para o próprio TSE. No entanto, segurança nunca é demais. O TSE afirma que o sistema eleitoral é auditável, pois no começo de todas as votações, algumas urnas são sorteadas e votos fantasias são depositados nelas. Depois disso, imprime-se um comprovante físico do registro daqueles votos depositados. Porém, o que garante que não somente os primeiros votos, justamente aqueles usados para fim de auditagem, não estejam viciados? Mas outro ponto, e se precisar de recontagem, como faz? Isso se torna inviável no atual sistema.
mas não somente para especulação, pois um time da Universidade de Brasília, coordenado pelo professor Diego Aranha, afirma que conseguiu descobrir uma fragilidade no sistema de segurança da urna eletrônica em teste organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um estudo semelhante também já foi realizado por outra universidade, dessa vez uma equipe da Unicamp. E assim chegamos na quarta dúvida: já houveram fraudes no sistema eletrônico de votação? A resposta é sim. Em 1982 foi utilizado um sistema informatizado de apuração dos votos para a eleição ao governo do estado do Rio de Janeiro, onde concorriam ao cargo Leonel Brizola, pelo PDT, e Moreira Franco, pelo PDS, candidato esse apoiado pelo regime militar. No entanto, foi descoberto que esse sistema era viciado para impossibilitar a vitória de Leonel Brizola e favorecer Moreira Franco. A fraude consistia num sistema informatizado de apuração dos votos, feito por uma empresa chamada Proconsult, associada a antigos colaboradores do regime militar. A fraude consistia na transferência de votos nulos ou brancos para Moreira Franco. Devido ao nome da empresa que fez a apuração fraudulenta, esse caso foi chamado de caso Proconsult. Os indícios de que os resultados seriam fraudados surgiram da apuração paralela contratada pelo PDT à empresa Science Sistemas e Serviços de Informática, que divergiam completamente do resultado oficial. Mas não somente, outros veículos que também faziam apuração paralela notaram a mesma evidência de fraude. Talvez por isso, o PDT até hoje segue sendo um dos únicos partidos de esquerda que pautam o tema, pois já sofreu na pele uma fraude eleitoral. Outro caso de suspeita levantado em relação às urnas eletrônicas é o caso do delegado Protógenes Queiroz. Primeiro, vamos saber quem é Protógenes Queiroz. Ele foi responsável pela condução da Operação Satyagraha, que acusou o banqueiro Daniel Dantas, sócio fundador do Grupo Opportunity, que teve atuação determinante nas privatizações da década de 90, e também acusou outros políticos e empresários na mesma operação por crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Após acusações de irregularidades na Operação Satyagraha, Protógenes foi exonerado da Polícia Federal e a Justiça Federal de São Paulo decretou sua prisão por não comparecer a uma audiência. No entanto, ele não compareceu porque já estava fora do país e recebeu asilo político na Suíça. A Operação Satyagraha foi então anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, devido à acusação de usar meios ilegais para obter provas. Assim, a Justiça Federal liberou os bens bloqueados de Daniel Dantas, que ainda processou a União por danos morais. Protógenes foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil em 2010 com 94.906 votos. No entanto, na eleição de 2014, onde tentava a reeleição para o mesmo cargo, Protógenes só obteve 27.978 votos. Segundo ele, os indícios de fraude se dão pela divulgação do mapa eleitoral. Em alguns municípios, Protógenes teve 0 voto, apesar de correligionários garantirem que depositaram seu voto para ele. Na investigação paralela feita por ele, ele afirma ter encontrado um dos fraudadores, um engenheiro operacional que afirmou ter realizado a fraude em ambiente da Diebold. O fraudador ainda afirmou não ter fraudado somente sua eleição, mas a de outros candidatos. Até hoje, o caso Proconsult e o do delegado Protógenes Queiroz são os mais famosos relacionados a esse tema. Portanto, chegamos à última dúvida. Defender o voto impresso é fazer coro com Bolsonaro? A resposta para essa pergunta é não. Para quem é de esquerda, defender o voto impresso é fazer coro com sua própria coerência histórica, pois o PDT de Leonel Brizola já foi roubado no sistema eletrônico de votação. Além disso, algumas dúvidas permanecem. Se Bolsonaro defende realmente o voto impresso, por que ele não faz? Afinal de contas, ele tem o orçamento na mão e os votos no Congresso para aprovar essa PEC. Na verdade, parece que há uma operação de reflexo pavloviano nesse assunto. Bolsonaro sentou em cima desse tema e roubou uma pauta histórica da esquerda brasileira. Assim como Bolsonaro agora é a favor, por reflexo condicionado, toda esquerda tem que ser contra, uma típica operação psicológica. Então é isso, galera. Espero de coração que vocês tenham gostado, mesmo aqueles que não tenham concordado plenamente com os argumentos apresentados. Sendo assim, se você quer dar alguma sugestão de pauta ou acrescentar mais um argumento, tanto contra como a favor, escreva nos comentários ou me encontre no Twitter. Desde já, peço que deem um like e se inscrevam no canal para ajudar que esse trabalho continue a ser feito. Então é isso, queridos. Até mais e valeu!